Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar falando sobre poríferos, estrutura corpórea. Os poríferos, a gente já sabe que são metazoários, basais do sub-reino Parazoa e constituem o modelo mais simples de organização corporal entre os animais. Eles não formam tecido verdadeiros, não possuem órgãos e nem sistemas anatômicos definidos. E ainda assim, eles apresentam a arquitetura tridimensional altamente especializada para realizar um único processo central, que é a passagem contínua de água nesse corpo. Eles permitem, através da filtração e respiração, excreção e distribuição de nutrientes. Toda essa morfologia da esponja, forma externa, essa espessura da parede, os tipos de canais, variações de esqueleto, ela existe para otimizar esse fluxo hídrico. Quais são os tipos de organização corporal, arquitetura? Tudo gira em torno do sistema aquífero, que é essa forma do corpo aqui. Ele é responsável pela circulação da água através dos poros. Os poros são essas entradas aqui, ó. Canais, câmeras e tudo tubos revestidos por células flageladas. Então, antigamente, 3 tipos eram reconhecidos, que é o asconoide, o ciconoide e o leuconoide. Porém, estudos mais recentes na classe calcária, especialmente o trabalho de Borojevic, o DOI está disponível aqui, ó, se vocês quiserem olhar esse trabalho, confirma que existem 5 sistemas distintos, que é o asconoide, ciconoide, silebídeo, leuconoide e esse recém-definido que é o solenoide. O sistema asconoide, ele é um sistema mais simples e primitivo, ele é um corpo mais tubular, a parede é fina e a organização é um pouco dobrada. A água entra pelos ósseos, os porócitos. Essa cavidade atrial ela é inteiramente revestida pelos coanócitos. Não há câmeras, tubos ou canais especializados. Os exemplos mais encontrados são as ascalte, a clate, a guancha, a leucozolênia. Essa estrutura ela tem uma eficiência baixa e limita o tamanho corporal. Uma palavra assim que resumiria esse tipo seria saco simples revestido de coanócitos. Já o sistema ciconoide, ele é mais complexo que o primeiro exemplo, o asconoide. A parede corporal apresenta dobras profundas, forma esses canais radiais mais alongados, todos eles revestidos de coanócitos, e as dobras, elas se estendem pela superfície até o átrio. A espongiocele dele permanece presente, porém mais reduzida. O exemplo são a cicon. Ela lembra muito, se você procurar, um figo, cavidade organizada radialmente ao redor de um átrio, como vocês podem observar aqui, ó. O sistema silebídeo, ele é intermediário entre o ciconoide e leuconoide. Olha só, ele está intermediário entre os dois aqui. As câmaras do coanócito são dispostas radialmente e ao redor da invaginação do átrio. Ela apresenta essa organização, como vocês podem observar, mais ramificada do que no ciconoide, porém, ainda sem aquelas câmaras totalmente independente que tem aqui no próximo exemplo. Uma forma de vocês lembrar depois, com uma palavra-chave, seria câmeras organizadas radialmente que coleta água do átrio. Como vocês podem ver aqui, ó, elas são pequenas câmeras. Já o sistema leuconoide, ele é mais complexo que todos esses outros sistemas anteriores. E ele é o mais clássico e comum do filo. Ele possui essas câmeras flageladas, discreta, esférica e alongada. Nunca anastomosadas. A esponjicele desse tipo, essa forma aqui, ó, ao redor, ela é muito reduzida ou ausente. Essa complexa rede de canais diferentes que você pode observar nessa figura, ela tem essa complexa rede de canais aferentes e eferentes, como vocês podem observar nessa figura. Elas são predominantemente na Demospongiae e muitas na calcária. Ela representa o maior grau assim de eficiência hidráulica porque ela permite esponjas de grande porte, como por exemplo as espécies das Leucera, é a maioria das Demospongiae. A gente pode falar que a palavra-chave desse exemplo seria parede espessa, como se tivesse elefantise, e câmaras independentes altamente especializadas. O último exemplo aqui, ó, que é o sistema solenoide, ele é um tipo moderno, ele foi definido agora recente em 2011. É um tipo recém-descrito, exclusivo do gênero Leucasco e não se encaixa em nenhum dos sistemas anteriores, porque ele possui tubos de coanócito anastomosados, formando uma grande rede, ó, contínua. O átrio, ele é delimitado apenas por pinacócitos e não pelos coanócitos, como é o comum dos outros exemplos. Essa mistura de características de sistemas simples e complexo, porém todos eles têm uma arquitetura única. É considerado, esse artigo aí, ele é considerado um marco evolutivo, tá, gente? Porque ele inaugura um novo padrão estrutural. A despeito dessa diversidade de formas externa, a estrutura básica da parede corporal, ela é bastante conservada. Então, quando você corta ela nesse corte transversal, a gente vai distinguir 3 componentes principais, que é a pinacoderme, o mesofilo e a conoderme. A pinacoderme é o revestimento externo, ela é a pseudoepiderme de uma esponja. Ela é composta por várias células achatadas, se você olhar, formando um revestimento contínuo, com junções estreitas que ajudam a manter a integridade mecânica do corpo. Em algumas espécies, os pinacócitos, eles
podem se contrair levemente, ajustando o diâmetro dos ósseos e dos ósculos. Estão associados a essa camada também os porócitos, que são células tubulares, perfuram a pele e formam esses poros inalatórios. Cada porócito possui um canal incelular que ele liga o meio interno e externo aos canais, diretamente ligado à esponja ocele, dependendo do tipo de organização do asco, 5 ou leucon, o mesóilo, que é a matriz gelatinosa interna. Essa matriz extracelular gelatinosa, ela é composta por água, proteína e fibrosas, glicoproteínas, substâncias amorfas. É nesse compartimento que a gente vai encontrar os amebócitos, são esse daqui, ó, ou também conhecidos como arqueócitos, que são células ameboides totipotentes que elas podem originar outros tipos celulares. Elas desempenham funções da digestão intracelular, transporte de nutrientes, excreção, formação de gametas e síntese do esqueleto, que é no caso as espículas ou espongina. Os esclerócitos ou amebócitos especializados na produção dessas espículas minerais, seja calcárias ou silicosas, também os espongiócitos, que são especializados na secreção de fibras de espongina, nas esponjas que possuem esse esqueleto mais orgânico, e também nessa região ficam as células reprodutivas em diferentes estágios, seja as orgônias e as espermagolônias, quando essa esponja está no período reprodutivo. Então, a gente percebe a importância do mesoílo. Ela funciona como uma combinação de tecido conjuntivo, primitivo e também essa matriz esquelética. Embora filogeneticamente os poríferos eles não possuam tecidos verdadeiros, a coanoderme, ou revestimento interno, ela é voltada para essa parte interior da espongiocele, quanto para o lúmen das câmeras, que é esses canais flagelados, que é constituído pelos coanócitos. Essas células flageladas, que é dotada de um colar de microvilosidade que circunda toda essa base do flagelo. O batimento coordenado dos flagelos, que vai gerar toda essa corrente de água, que vai estar atravessando essa esponja, e essas partículas de suspensão vai ficar retida no colar dessa microvilosidade, e elas vão ser capturadas por fagocitose. Parte desse alimento é digerido dentro dos coanócitos, e parte vai ser transferida pelos amebócitos, que vai completar essa digestão e distribuir os nutrientes. Então, assim, os coanócitos, eles cumprem esse papel simultâneo de bomba hidráulica, filtro e essa unidade de captura de alimento. Os fluxos de água e a função do corpo e em todos esses tipos de esponja, eles seguem o mesmo sentido geral, que é o meio externo, vai passar pelo ósseos e porócitos, os canais aferentes, câmeras de átrio, volta para o canal eferente, os ósculos e finalmente para o meio externo. Esse fluxo precisa permanecer de forma contínua, é essencial e não apenas para a alimentação. Isso ocorre também na parte de trocas gasosas, quando entra oxigênio e sai gás carbônico. E ocorre também na parte da remoção das excretas, que é principalmente a amônia e a dispersão dos gametas e das larvas. Esse exemplo aqui, ó, é apenas para exemplificar a simetria radial da esponja, que ao contrário do ser humano, que é bilateral, aqui ó, duas partes, aqui ó, ela é radial. Sua classificação a respeito do esqueleto, o corpo dos poríferos, embora seja mole, ele necessita de sustentação. Essa função ela é desempenhada por esse esqueleto interno, que pode ser tanto mineral, orgânico ou misto. Existem 3 tipos básicos, que é o calcário, que é constituído pelas espículas de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, geralmente na forma de tri ou tetra radiada. Ele é um típico da classe calcária. Ele confere rigidez e favorece as formas mais tubulares ou ramificadas, que é muito comum em águas rasas marinhas. O esqueleto silicoso, que é formado pela espícula de sílica, podem ter essa ampla variedade de forma. Nas hexanilídeas, as espécies apresentam um padrão mais característico irradiado. Olha, eu trouxe o exemplo aqui ó, nessa imagem. Na Desmosungiae, as espículas silicosas são mais variadas, geralmente mono ou triassônicas e não hexarradiada, como vocês podem observar nessa imagem aqui. Já a espongina, que é aquela proteína fibrosa, ela está relacionada diretamente ao colágeno, que ela é excretada pelos esponjócitos. Elas podem formar esse esqueleto orgânico flexível, típico de muita Desmopungiae, especialmente aquelas esponjas de banho. Aqui o exemplo. Em várias espécies, a espongina ela ocorre combinada com a espícula silicosa, resultando num esqueleto misto. A composição desse esqueleto, tanto calcário como silicosa, espongina ou combinação de ambas, ela é um dos principais caracteres e é utilizado na classificação taxonômica dessas esponjas, pois relaciona diretamente com a filogenia de cada grupo. Além do esqueleto, a forma externa, como eu trouxe aqui vários exemplos dessa esponja, é extremamente variada, que ela pode ser tubular, ela pode ser globular, ela pode ser maciça, incrustante, arborescentes ou flaberadas, repentes ou papiladas, entre muitas outras formas. A diversidade morfológica vai resultar da interação entre os 3 fatores principais, que
é o padrão do sistema aquífero, que foi explicado anteriormente, que é o Ascon, Sicon, Leucon e os outros recém-cobertos. Esse tipo de distribuição de esqueleto, juntamente com a condição ambiental local, como por exemplo correnteza, disponibilidade de substrato, luminosidade e também a presença de certos sedimentos, pois o grupo porífero ele apresenta uma grande plasticidade corporal. A forma da esponja depende totalmente do tipo de esqueleto, a velocidade do fluxo da água, a luminosidade, a profundidade, o substrato e o padrão de crescimento dessa colônia de esponjas. Essas formas, elas não representam grupos taxonômico, mas ela é uma espécie de estratégia funcional adaptada ao ambiente. Por exemplo, a penduculada é um corpo sustentado por um pedúnculo estreito, semelhante a um cabinho. A base aqui, mais alongada, mantém o corpo principal afastado do substrato, permitindo a maior captação d'água em ambiente com sedimentos comum na classe das calcárias e alguma desmossogeais. Já a massiva é um corpo mais compacto, espesso e irregular, é uma estrutura mais rígida e com pouca diferenciação externa. Ela é muito resistente em locais que têm corrente forte. Existe a prevalência de herbivoria, que é muito comum em Recife tropical, com ambientes com alta turbulência e presença de predadores de esponja. A globular, que é esse corpinho mais arredondado, com forma de esfera ou semisfera, ela reduz a área de atrito com as correntes mais fortes e ela favorece uma estabilidade mecânica. Ela é uma forma eficiente para maximizar o volume interno do sistema do aquífero. Enquanto essa aqui, a tubular, ela é diferente, tá, gente? Essa daqui penduculada. Esse corpo, apesar de ser alongado aqui na forma de tubo, geralmente um grande ósculo no corpo, essa arquitetura é ideal para aumentar a coluna interna e o fluxo de água. Ela é muito comum em esponjas asconoides e siconoides. O formato laberado ou na forma de um leque, uma lâmina, a grande superfície, ela aumenta a área de filtração, favorece esponjas que vivem em águas calmas. É extremamente sensível à quebra, mas ela é muito ótima para maximizar a exposição ao fluxo laminar. Lembra que a gente falou que precisa do fluxo constante de água? Já a incrustante, ela cresce aderida ao substrato, formando uma camada fina e extensa, como se fosse uma espécie de um tapete biológico, altamente competitiva para o espaço, e ela vai ocupar rapidamente superfície dura. Ela é extremamente resistente à predação, pois apresenta baixa espessura. Já esse formato aqui, reptante, esse corpo espalhado, irregular, como se estivesse assando-se sobre o substrato, ela tem esse crescimento horizontal muito semelhante aqui dessa incrustante. Porém, ela é mais espessa. Ela é adaptada para áreas de sombra ou fendas rochosas. Se você observar, a reptante ela tem um espacinho aqui, para circular água, ao contrário da incrustante que está colada. A arborescente, essa forma mais ramificada, semelhante a galhos ou árvore submersa, ela maximiza essa área de exposição ao fluxo, ela aumenta a eficiência de filtração e é muito comum em águas mais profundas e também ambientes suaves, aquelas correntes mais suaves e constantes. Essa papilada aqui, esse formato, é uma superfície coberta por pequenas projeções ou papilas. Eles aumentam essa área de filtração e essas papilas ela pode conter ósculo ou câmaras internas especializadas. É uma forma muito eficiente para ventilação interna e troca de água. Na questão da posição filogenética, os poríferos eles vão ocupar uma posição fundamental na árvore evolutiva dos animais. Eles são considerados os metazoários mais basais e representam o primeiro grande passo entre todos esses organismos unicelulares e os animais multicelulares. Sua posição filogenética é tão importante porque ela demonstra aqui, exatamente o estágio inicial da evolução da multicelularidade. Do ponto de vista evolutivo, os poríferos pertencem ao subreino Parazoa. Ele é caracterizado pela ausência de tecidos verdadeiros e pela organização celular relativamente mais simples. Mesmo assim, a gente vai apresentar as importantes inovações presentes nesse grupo, que são a célula especializada, uma comunicação química, um sistema aquífero único, que é capaz de manter esse fluxo contínuo de água para alimentação, respiração e excreção. Nesse cladograma, ele mostra que os poríferos surgiram antes dos eumetazoários, que incluem todos os animais com tecidos, simetria definida e sistema nervoso, como os quinidários, platemiltos, os anelídeos, moluscos e os vertebrados. Isso significa que o ramo dos poríferos se separou muito cedo, antes da origem dos tecidos verdadeiros e do sistema nervoso. Estudos genômicos recentes indicam que os poríferos possuem diversos genes que mais tarde foram reutilizados e modificados para animais mais complexos, incluindo genes relacionados à adesão celular, reconhecimento, diferenciação de células e vias metabólicas essenciais. O filo porífera ele nos fornece pistas importantes sobre como os primeiros animais se organizaram e como essa complexidade biológica se desenvolveu. Essa posição aqui basal dos poríferos não é tão simples assim, no sentido negativo. Ele representa uma estratégia evolutiva altamente eficaz.
Aliás, a sua estrutura filtradora e seu sistema aquífero os mantiveram na classe do sucesso por mais 600 milhões de anos. Eles sobrevivem a todas as grandes extinções e, portanto, na posição filogenética, os poríferos são um grupo que marca o início da linhagem animal. Ele antecede todos os demais metazoários. Ele tá bem aqui, ó. Ele antecede todos os demais com tecidos verdadeiros. Ele nos mostra que essa transição entre colônias de protistas flagelados e o organismo multicelular completo são essencial para compreender a origem e a evolução dos animais. Até a próxima aula, gente!